Rogério, nós conhecemos recentemente, a empresa dele é especialista na consultoria de sucessão, né? E a gente bateu um papo e ele se dispôs a vir conversar conosco hoje sobre esse trabalho. Eu vejo nesse trabalho dele, inclusive, uma possibilidade de bons negócios para nós, porque a gente tem nas nossas empresas, às vezes, a necessidade de uma consultoria especializada nisso e nem sempre nós estamos preparados para esse trabalho. Então, eu convidei o Rogério para nos falar sobre esse processo, sobre o trabalho dele, e nos trazer algumas informações e, de repente, abrirmos aí uma outra frente de negócio, bom para ele, bom para nós, bom para toda a rede. Rogério, seja muito bem-vindo, eu desde já agradeço a sua presença. Ok, bom dia a todos. Grande prazer estar aqui nesse encontro. Obrigado ao Eliel, ao Thiago pelo convite. Eu tenho rodado o Brasil fazendo trabalhos de planejamento sucessório. Adoro viajar pelo Brasil, adoro atender famílias de todas as culturas, características diversas de todas as regiões do Brasil. E hoje vocês me deram a alegria do Brasil inteiro estar aqui dentro dessa sala. Que eu já, logo que cheguei aqui, vi que tinha alguém de Recife, então com gente de Belém, Pará, Tocantins. Enfim, isso é muito bacana. Espírito Santo, Amazonas, que mais? Mato Grosso, São Luís. Letícia, onde fica Letícia? Onde fica Letícia? Na Colômbia. Na Colômbia. Capital do estado do Amazonas da Colômbia. Legal. É Colômbia ou não? É fronteira. Fronteira. Estado do Amazonas. Bacana. Porque quando a gente fala de sucessão, a gente está falando de família. E família é algo que todo mundo preza, que todo mundo cuida, que todo mundo tem. E eu, assim como o meu xará Rogério, entusiasta daquilo que ele está falando, eu também sou um entusiasta, um grande defensor das empresas familiares. Porque eu acredito e vejo na prática que a família faz bem para a empresa. A família ajuda a empresa. Todas as empresas, no fundo, elas têm uma alma. Ela tem um conjunto de valores. E esses valores vêm dos seus proprietários, vêm de quem está liderando esse negócio. Então, o tema sucessão vai fazer com que a gente fale sobre família. Agora, o tema sucessão, acreditem, ele é muito sério. Ele é muito crítico nos negócios. Existem muitas coisas que vocês, como empresários, precisam conhecer, precisam entender. Porque senão, se vocês desconhecem aquilo que pode acontecer com o futuro dos seus negócios, o futuro dos seus negócios pode acabar de uma forma que vocês não querem, que vocês não planejaram, que vocês não tinham a intenção de que terminasse daquele jeito. Então, tudo que pode acontecer numa empresa familiar, com esse tema sucessão, é possível a gente prever. Não é possível a entrada de um novo sócio, a saída de um sócio. Não é possível acontecer um divórcio de um sócio, o falecimento, a entrada de filhos, a saída de filhos, uma dissolução societária. Todos esses aspectos são passíveis de acontecer. Então, se a gente consegue prever o que pode acontecer, a gente consegue planejar com antecedência, idealizar aquilo que a gente quer e identificar que ferramentas existem. E eu tenho uma boa notícia: existem muitas ferramentas para ajudar a gente na sucessão. Muitas. Mas a gente não pode olhar para a sucessão de uma forma simplista. Sucessão não é escolher um filho e pronto, está feita a minha sucessão. Sucessão, vocês vão ver ao longo desse bate-papo aqui, é muito mais do que só a empresa de vocês. Aquilo que a gente acumula como bens tangíveis, uma empresa, imóveis, carros, etc., é uma parte tangível do seu legado.
Empresas de contabilidade vivem de relação de confiança com o cliente. Como é que eu transmito esse legado, esse valor importantíssimo de sobrevivência da minha empresa para os meus sucessores? Então não é só o tangível que a gente está falando quando fala de sucessão. Mas o tema é sério, mas eu quero também dizer para vocês assim, encarem o tema com leveza. Com leveza e com bom humor. Vamos começar. As risadas tímidas ainda indicam que vocês entenderam. Sucessão é algo que normalmente é um assunto deixado para depois. É um assunto que a gente posterga, que a gente tem receio de mexer. Só que a gente não pode deixar esse assunto para muito tarde, porque pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais para aquilo que vocês querem, do seu patrimônio, do seu legado, da sua empresa, o que vocês querem para os seus filhos. Muita gente pergunta assim, Rogério, quando é que eu devo começar a tratar do tema sucessão? Eu acho que quanto mais cedo, melhor. Se os seus filhos ainda são crianças, comecem a discutir sucessão. Porque quando eles forem adultos, né, no caso do meu amigo Marcelo, aqui, o meu vizinho de cadeira, 17 anos, ó. Quando eles já são adultos, como o Marcelo, eles têm que ser incluídos no processo de sucessão, na discussão, porque já são adultos, já têm opinião, já têm interesse, já têm vontades. Então, nunca é tarde, e quanto mais cedo, melhor, para começar esse assunto. Agora, então por que as pessoas adiam esse assunto? Por que deixa para depois? Eu tenho algumas suspeitas, e aí vocês me confirmem. Né? Eu trabalho com esse tema há mais de 15 anos, rodando o Brasil todo, então já ouvi muitos causos, muitas histórias, né? Já conheci famílias de todos os lugares do Brasil, e olha só quais são as questões que eu tenho encontrado. Sucessão. Existem algumas forças que são inconscientes. Não explode. Ih, senão eu saio da câmera aqui. Obrigado. Sucessão lembra a morte. E falar de morte não é algo agradável, não é algo que a gente queira enfrentar. Não é verdade? Por isso, o título da minha palestra, desse bate-papo aqui hoje, se chama Desafios da Sucessão e Continuidade. Continuidade é uma palavra que quer dizer a mesma coisa que sucessão, mas ela soa muito melhor aos ouvidos dos mais velhos. Estou certo? Vocês concordam comigo? Tenho isso como experiência prática, porque se eu sento com um senhor de 70 anos para discutir sucessão, e o filho dele fala assim, pai, eu trouxe aqui o Rogério, que é especialista em sucessão, eu não quero nem receber esse cara aí, isso é problema de vocês. Agora, convida o seu pai para falar da continuidade dos negócios. Olha como muda a abordagem. A gente quer que os nossos negócios continuem, e de preferência pelas mãos dos nossos descendentes. Isso é o desejo de praticamente 100% dos empresários. É assim que é. Mas tem outras coisas que também assustam os mais velhos. Será que eu tenho que sair da empresa? Sucessão significa eu ir embora para casa, vestir pijama e pescar? Casar de novo com a mesma mulher? Né? O meu filho não está pronto e talvez nunca esteja. A gente tem alguns filhos aqui, né? Levantem a mão os filhos para mim, por favor. Não, eu quero dizer filhos dos fundadores. Filhos de pais presentes, filhos de filhos. Eu estou outra categoria.
Não, ele tem filho que vai fazer, mas já está substituído. É nepotismo. Olha quantos filhos. A última reunião era sobrinho. Tem filho. Eu vou fazer uma pergunta para os filhos, para os mais novos que estão aqui na sala. Pensem na idade que vocês têm hoje. E agora pensem profundamente com quantos anos o seu pai ou a sua mãe tratam você. Com quantos anos eles... Aqui é pai, 2 filhos? Muito bom. Vocês não precisam responder, porque vai ficar constrangedor, né? Talvez vocês sejam demitidos hoje. Né? Eu não quero causar essa ruptura, não. A gente está aqui para falar da continuidade. Então... Mas, em geral, os filhos de 40 anos, 45 anos, como eu tenho, falam assim: putz, meu pai me trata como se eu tivesse 18 ainda. Ou meu pai acha que eu tenho 20 e poucos anos, eu já tenho 40. Mas não culpem seus pais por isso. Porque os seus pais construíram negócios, muito provavelmente, a partir do nada. Com pouca condição de estudo, com pouco dinheiro no bolso, com muita raça, com muita mão na massa, construíram um patrimônio, construíram uma empresa, um negócio rentável que sustentou a família de vocês. Isso tem um enorme mérito, um gigantesco mérito. E é normal que os pais sintam ou achem que seus filhos nunca estão prontos. Porque os seus filhos, se você tem 70 anos, seu filho tem 40, 45 anos, ele não sabe o mesmo que você sabe. E nunca vai saber. Ele nunca vai alcançar o seu patamar de conhecimento. Isso é da natureza do ser humano. Vocês têm 20, 30 anos de distância, de vida. Então, sucessão, a gente não vai ter que esperar um momento ideal para começar a falar. Os filhos não vão estar prontos do dia para a noite. Não é algo que acontece assim. Mas o que mais? Ninguém vai saber fazer do meu jeito. Isso também é outra coisa que aprisiona o assunto, que represa o assunto da sucessão. Eles vão perder o controle das coisas. Imagina, vai botar no computador, Rogério? Onde vai estar o papel, cara? Como é que eu vou enxergar isso? E se sumir? E se alguém apagar? E eu acho que a mais perigosa força inconsciente é essa última. Eu vou deixar como está, porque isso aí depois lá na frente está certo, eles resolvem. Esse eu acho que é o maior perigo que a gente corre. A crença de que tudo vai dar certo. Vocês como empresários, vocês não têm o direito de não fazer nada sobre a sucessão. Vocês devem liderar esse assunto, vocês devem colocar esse assunto na mesa e tratá-lo. Para garantir aquilo que vocês querem. Para garantir aquilo que vocês idealizam, ou que você, sua esposa e seus filhos idealizam o futuro dessas coisas. Se vocês não fizerem nada, o que vai acontecer? Vai acontecer o que está na lei. Vai acontecer aquilo que a lei determina. E há casos assim, que não são desejados, eles não são errados, mas eles não são desejados por alguns empresários. Por exemplo, um filho de um fundador que já é sócio da empresa divorciou da esposa, a esposa partilhou e tinha direito a algumas cotas, uma participação societária na sua empresa. Era isso que você imaginava quando construiu um negócio? Você seria sócio da sua ex-nora? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se você olhar para frente e falar, isso eu não gostaria, eu gostaria que meu negócio continuasse pelas mãos dos meus descendentes, dos meus consanguíneos, há instrumentos inúmeros para fazer isso. De forma legal, de forma harmoniosa nas relações familiares. Mas vamos avançar um pouquinho. Vamos falar um pouco das características da empresa familiar. Primeiro ponto, empresa familiar é maioria no mundo.
Só não é empresa familiar aquelas multinacionais de capital muito pulverizado, como uma Johnson & Johnson, uma Unilever, uma Nestlé. Essas não têm um controle caracterizado na mão de uma família, então essas não são. E as empresas públicas, que também têm controle do governo, ou empresas de economia mista, etc. Todas as demais empresas, e eu vou dar uma estimativa aqui bem próxima, entre 80% e 90% das empresas no mundo são familiares. Entre 80% e 90%, ou seja, são o motor da economia. Empresa familiar tem inúmeras vantagens, quando bem administrada. Empresa familiar está preocupada com o futuro. Empresa familiar dizem que ela é conservadora. E de certa forma ela é, porque quem construiu aquilo teve que ralar tanto que tem muito cuidado para não tomar grandes riscos. Então a empresa familiar cresce muitas vezes com as próprias pernas. Um nível de risco bem dimensionado. E isso é ótimo para a economia, porque não tem um bando de louco aí, né, arriscando e dando grandes saltos que poderiam depois tomar tombos enormes e prejudicar a economia, etc. Então, é maioria no mundo. Porém, somente 30% conseguem passar de uma geração para outra. Ou seja, de cada 10 empresas familiares, da primeira geração para a segunda, 3 vão passar. Isso é um índice de mortalidade muito grande. Da segunda para a terceira, então, você vai tirando 1/3 a cada processo de sucessão. E é óbvio, vocês devem conhecer inúmeras histórias de amigos empresários nas suas cidades, nas suas regiões, de empresas que quebraram, empresas que foram vendidas, empresas que estão em maus lençóis. E agora, por quê? Não são por razões ligadas ao mercado. Esse índice de mortalidade aqui tem a ver com a dificuldade da transição de gerações, com a dificuldade de trabalhar pais e filhos, maridos e mulheres, tios e sobrinhos, netos e avós. Hoje é muito comum a gente ter, numa empresa familiar, 3 gerações adultas trabalhando juntas. Hoje é muito mais comum. Com a longevidade aumentando, isso é muito comum. E como é que fica a transição de gerações entre 3 gerações adultas? Que viveram histórias de vida diferentes, que tiveram formações diferentes, que tiveram uma realidade de vida muito diferente. Deixa eu contar algumas frases que eu tenho ouvido dos mais velhos, dos trabalhos que eu faço de sucessão. Vejam se isso faz sentido para vocês. Como é que os mais velhos pensam? Tenho que dar o exemplo, ser o primeiro a chegar e o último a sair. Contador tem que ser mão na massa. Porque fez um MBA, ele acha que é o dono da verdade. Falando dos filhos. O futuro a Deus pertence. O que importa é o caixa do dia. O olho do dono é que engorda o gado. Essas são frases típicas dos mais velhos. Eles estão errados, os mais velhos? De modo algum. Oi? Qual a sua idade, Maia? Desculpa essa indelicadeza. Quase 82. Parabéns, que beleza. O senhor se identifica com algumas frases dessas aqui? Não? Ah, coisa boa, tá vendo? Você não é o primeiro a chegar? Ele nem saiu. Aí, então esse não é um fundador típico. Ele é muito mais avançado do que vocês imaginam.
E é claro que os mais velhos têm razão de pensar assim, porque foi assim que eles construíram aquilo que construíram. Eliel, você me ajuda no tempo, né? Tá, vamos ver. Eles têm razão. Querem saber como pensam os mais novos? Ah, vingança! O pai é o último a chegar, ele vai sair. Pouco importa o horário que eu chego ou saio. O que importa é o resultado. Meu pai tem que delegar, não precisa cuidar de tudo. Eu não estudei tanto para ficar preso num escritório de contabilidade. Eu já trabalhei com famílias e trabalho hoje com famílias que têm escritório. Meu pai está ultrapassado, não sabe planejar. É impossível trabalhar com meu pai, ele não dá espaço. Os mais novos, se identificaram com algumas frases, só pisquem, para não dar. Ah, beleza, então tá. Tô mandando beijo pro meu pai aqui. Tira meu nome da tela, hein? Ele nunca vai me receber. Os mais novos estão errados? Não. Eu também acho que não. Eles estão certos. Os mais novos também estão certos, porque isso é da onde eles enxergam. Isso é o ponto de vista deles, que também tem seu mérito, que também tem sua verdade, que também é válido. O complicado é a gente compor esses dois pontos de vista para chegar num único comum. E desculpem, esse vai ter que ser o jeito de vocês comporem aquilo que querem. Os mais novos, eu costumo dizer, Marcelo, os mais novos têm que ter mais flexibilidade, sim. Tem que ter mais paciência com os mais velhos. Porque os mais velhos já criaram uma série de defesas, uma série de coisas da vida inteira, e é muito mais difícil alguém mais velho trocar de opinião, aceitar coisas mais novas. Isso é natural da vida do ser humano. O seu pai não é diferente do outro pai, do seu tio. Isso é a vida, isso é o contexto que a gente vive. Então eu costumo dizer e orientar os mais novos que sejam pacientes, sejam mais flexíveis porque vocês têm menos tempo de vida, vocês são um pouco mais papel em branco do que os mais velhos. Os mais velhos, eles normalmente estão muito mais presos àquilo e da forma como eles construíram. Eu já tive um caso muito difícil, só para vocês terem uma ideia, um caso de uma família de Minas, em que tinha uma filha única, a sucessora, portanto. E esse caso, a gente não conseguiu terminar, porque pai e filha não conseguiram equacionar as suas vontades, não conseguiram fazer um jogo de cintura. Tá bom, eu vou ceder um pouquinho aqui e você cede um pouquinho lá, porque é assim que tem que ser. Se vocês entrarem para discutir quem tem razão, vocês já ouviram aquela frase que a Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza, usa nas palestras? Ela fala assim: você quer ser feliz ou ter razão? Então, se a gente quiser ter razão, nós vamos competir para ver quem está certo. E no fundo, eu acabei de dizer, os dois estão certos. A gente precisa compor essas questões. Então não é fácil, mas não é impossível. Vamos falar um pouquinho da transição, da passagem de bastão. Eu gosto de usar essa metáfora da corrida de revezamento do atletismo, porque ela é bem simbólica para aquilo que a gente precisa conceituar na sucessão. Na corrida de atletismo, primeiro, é uma corrida de equipe. Não é um corredor só. São 4 corredores que formam uma equipe. O primeiro corredor sai da largada, correndo no máximo da sua velocidade. A troca do bastão, a passagem do bastão tem que acontecer numa zona da pista que ela está delimitada. Existe uma linha
início e fim ali, é durante este trecho que tem que acontecer a troca do bastão. Então existe um planejamento, existe uma regra, existe uma organização para essa equipe. Quando o segundo corredor está próximo de pegar o bastão da mão do outro, ele pega e durante milésimos de segundo eles ficam segurando juntos o bastão. É quase imperceptível. Mas se eles largarem, pode acontecer o que aconteceu com a equipe feminina brasileira num mundial, acho que há 1, 2 anos atrás, em que elas estavam vencendo a prova e o bastão caiu no chão e aí perderam a prova. Então a troca de bastão, ele vai reduzindo gradativamente a velocidade. Então os mais velhos, quando passam o bastão, não precisa ser radical como a gente imagina. Eu entrego para o meu filho, de 17 anos, eu peguei você como Cristo hoje, e vou embora para casa. Mas ele não está pronto. Então não precisamos fazer loucuras com as nossas empresas. Não precisamos dar uma responsabilidade tão grande para gente que não tem tanta experiência. Então, sucessão não é a entrada dos mais novos e a saída imediata dos mais velhos. É um processo de convivência de 2 gerações adultas. Olha só essa simulação aqui. Aqui no eixo, aqui de baixo, olha, eu tenho a idade de um pai. Antigamente, os pais tinham filho um pouco mais cedo do que hoje, né? Hoje a gente está vendo a moçada com 30 anos ter filhos. Antigamente era mais ou menos, com 25 anos, ele tinha um filho. Aí quando esse pai está com 45 anos, olha aqui no eixo Y, olha a idade do filho. O filho está com 20. Coloquei 20 anos aqui como uma idade média em que os filhos vão trabalhar com os pais. E aí já se tornou adulto, já escolheu a faculdade, etc. Quando eles começam a trabalhar juntos, se inicia o processo de sucessão. Vamos imaginar que lá pelos 70... Isso se a gente não colocar netos aqui, como eu falei. Então é um desafio contínuo, mas ele faz bem para a empresa familiar. A empresa familiar, ela precisa ser olhada por essa perspectiva. Empresa familiar não significa que a gente tenha apenas a família e a empresa. A gente tem um outro componente que talvez seja o mais importante deles, mas que pouca gente dá atenção. Explico melhor. Família. Família, todos nós temos a nossa família. Qual é o mote da família? Amor, afeto, cuidado, educação, desenvolvimento, proteção. Não é isso? Cuidar de todos os filhos de forma igual, dar oportunidades, etc. O senhor mudou de lugar, né? O senhor mudou de lugar porque eu estava pegando no seu pé. Mas eu percebi, né? Ah, tá ok. Eu não vou mais brincar. Esse é o mote da família. Qual é o mote da empresa? Capitalismo, lucratividade, concorrência, sobrevivência no mercado. Olha como são antagônicos. Olha como são quase opostos. Então, há empresas familiares que falam assim: aqui o mais importante é a empresa. A gente prioriza tudo que for para a empresa e nada do que é da família a gente cuida aqui. Só 5. Ah, meu Deus. Eu vou usar a estratégia do meu xará. Se a gente privilegia só as questões da empresa,
certamente a gente vai ter prejuízos nas relações familiares. Por exemplo, o que é? Na empresa a gente tem que ser profissional e os meus filhos vão ter um salário bem baixo. Por quê? Porque isso aqui tudo um dia vai ser seu. E aí esse filho, como vai se sentir reconhecido, valorizado? Eu vou ter prejuízos nas relações familiares. Se eu faço o oposto, se eu privilegio tudo da família em detrimento da empresa. Por exemplo, eu dou um salário 5 vezes maior do que o mercado porque é meu filho. A empresa tem que pagar essa conta, eu estou prejudicando a empresa. Então, o equilíbrio vai ter que ser a saída. Agora, prestem muita atenção nessa outra dimensão aqui. A propriedade é uma dimensão onde estão, com o perdão da redundância, os proprietários. Quem é sócio da empresa? Com quantos por cento? Quem é sócio? Aqui a gente está falando de participações societárias, de bens, de preservação patrimonial. E na primeira geração, isso tudo tem um único dono, uma única pessoa que resolve todos esses 3 assuntos. Sabe como o fundador toma decisões? Olhando para o espelho. Porque é tudo dele. Ele é o patriarca da família, ele é o presidente da empresa e ele é o sócio majoritário ou é o sócio principal do negócio. Ele é o dono. Na segunda geração, a gente passa a ter um fenômeno que é uma relação de irmãos sócios. Irmãos sócios que não se escolheram para ser sócios. E essa relação é uma relação que a gente tem que cuidar. A gente muda da primeira para a segunda geração de um modelo individual para um modelo coletivo. E no modelo coletivo a gente tem que compor, quando tem irmãos e tudo mais. Pensando numa terceira geração, nós vamos falar de uma sociedade de primos. Pensem em você mais novos de novo. Vocês chamariam os seus primos para serem sócios, se você for abrir um negócio? Você convidaria um primo seu? E todos os seus primos? Então, família é uma coisa, empresa é outra. Então, nesses aspectos, a gente tem muito a cuidar. E olha a complexidade disso. Vocês estão vendo que esses 3 sistemas eles têm sobreposições. E nessas sobreposições moram papéis muito distintos. Olha só o número 1 aqui. Número 1 é quem é familiar. Como membro da família, ele é um herdeiro. Herdeiro não é dono, herdeiro não é sócio. Ele é só filho do dono e herdeiro, se é que quando o pai falecer ou mãe, haverá alguma coisa para ele herdar. Entre a propriedade e a família, eu teria aqui pessoas que são membros da família e também são sócios, fazem parte da propriedade. No número 3, eu tenho a possibilidade de ter sócios que não são parte da família e que também não atuam na empresa. Eu posso ter o número 5, que são sócios que trabalham na empresa. Eu posso ter o número 6, e esses a gente tem bastante, gestores que não são familiares e também não são sócios. E eu posso ter o miolo deles aqui, que é o meio do sanduíche, que são familiares, sócios e que trabalham lá. É como se a gente usasse 3 chapéus. E provavelmente essa é a realidade de vocês. Sócios, proprietários e que trabalham no negócio e são membros da família. Então, tudo isso traz muita complexidade na empresa familiar. Quanto mais a gente misturar essas 3 dimensões, mais dificuldade a gente tem para lidar com sucessão. Eu já vi histórias assim de... o meu filho aprontou nesse final de semana, bateu o carro, chegou bêbado em casa, não sei o quê. Eu vou fazer ele ficar trabalhando até as 10 da noite. Ou vou cortar o bônus. Não, espera um pouquinho. Filho é um papel. Quando seu filho está na empresa, ele é um funcionário.
Então, se ele bateu o carro e chegou bêbado em casa, ele está saindo da sala. Né? Não é de você, não. A gente tem que cuidar desse filho como pai e mãe. Isso é um assunto de pai e mãe, isso é educação lá em casa. Na empresa, é outro assunto. Ou, o meu filho pisou na bola, não entregou relatório na empresa, tal, não vou dar dinheiro para sair no final de semana. Eu estou misturando duas esferas que não se devem misturar. Então, profissionalização da empresa familiar significa vocês encararem aqueles 3 sistemas como 3 sistemas interdependentes e vocês saberem se portar nas situações adequadas dessa forma. Para a gente encaminhar para os finalmente, eu vou apresentar um passo a passo. Mas, tá bom, Rogério, já entendi que é crítico, é importante, a gente precisa saber de uma série de coisas, mas o que a gente tem que fazer? O que de fato é cuidar desse assunto e fazer um planejamento sucessório? E eu trouxe aqui 5 passos. 5 passos e só 5. Mas que são fundamentais. Primeira, visão de futuro. Visão de futuro é crítico para uma empresa que todos os sócios tenham visões de futuro muito próximas, ou muito complementares, ou muito bem acordadas. Quando um sócio quer ir para a direita e o outro quer ir para a esquerda, essa empresa vai para onde? Não vai. Quando num casamento o marido quer uma coisa, a esposa quer outra, o que acontece? Não vai. Então isso precisa ser um encontro de vontades, de interesses comuns. Essa é uma dica, Giovanni, para você e sua sócia aqui, ó. Já estou esperando quando vai chegar a nossa vez, se não tem filho para suceder. Quando não tem filho para suceder, vocês têm que gastar bastante tempo aqui falando assim, o que nós queremos no futuro? O que nós queremos no futuro do nosso negócio? O que nós queremos do futuro para os nossos filhos? Que alternativas a gente tem? Porque muitos fundadores mentem para os filhos. Sabe o que eles falam? Eu estou construindo essa empresa para você. Isso aqui tudo é seu. Eu estou aqui trabalhando anos e anos e anos para te deixar isso. Mentira. Eles construíram aquilo porque eles gostam daquilo, ou eles acharam isso como forma de sobrevivência. Isso é deles, não é dos filhos. Se os filhos tiverem interesse e quiserem continuar, excelente, porque todos os pais vão gostar disso. Mas dizer para o seu filho que eu criei isso para você, não é bem verdade. Então vocês precisam saber muito bem se vocês, sócios, estão caminhando na mesma direção e querem a mesma coisa para o futuro. Qual é o querer de vocês? Segundo passo, vocês precisam de algo que se chama acordo societário. Isso é a espinha dorsal de um planejamento sucessório. É um documento validado juridicamente, tem força de execução específica e tudo mais. Ele é um documento que reúne todas as nossas regras de funcionamento societário. Algumas dessas regras, dessas cláusulas, elas são exigidas por lei. Como, por exemplo, direito de preferência, avaliação da empresa. Agora, e as regras para a gente colocar filho para trabalhar? Pode colocar filho para trabalhar? Que regras a gente vai ter? Que nível de exigência a gente vai ter? Cuidado com aquelas soluções intuitivas do tipo, cada sócio traz um filho. Não façam isso. A gente vai se rodiziar na presidência. Não façam isso. Eu cuido do contábil, você do fiscal e você do comercial, então cada um vai ter que formar um filho na sua área. E se eu sou do comercial e tenho um filho que não gosta do comercial, que não tem talento comercial? Eu já ouvi uma sócia uma vez, que ela cuida do jurídico. Mas a minha filha vai assumir quando eu morrer. Você não tem nenhum filho advogado. Como isso? Então, cuidado com o bom senso. O bom senso não é suficiente para o assunto de sucessão. E mais uma série de outros aspectos que têm que ser envolvidos no acordo societário. Como, por exemplo, eu posso usar a secretária da empresa para fazer serviços pessoais? Posso usar o carro da empresa?
posso pagar minhas contas aqui, posso pegar dinheiro do caixa, e mais inúmeros outros temas que a lei não nos obriga, mas que, se a gente não discute, pode dar uma divergência societária, se é que já não deu. Então, o acordo societário é algo importantíssimo. Depois, governança. Governança é um termo aparentemente sofisticado, mas não é. Tem fundamentos, claro, muito importantes. Governança significa governar mesmo. Quem está no comando mais estratégico dos negócios. E na empresa familiar, não basta a gente pensar na governança só corporativa, que é o que mais a gente tem em legislação, em boas práticas. Na empresa familiar, a gente tem que pensar na governança familiar, na governança corporativa da empresa e na governança societária também, naquela outra bolinha da propriedade. Reorganização patrimonial. Quando a gente fala de sucessão, nós não estamos falando apenas da empresa que vocês construíram, ou das empresas que vocês construíram. Provavelmente vocês têm outros bens, como imóveis, terrenos, veículos, dinheiros, enfim. Pensar em sucessão é pensar de forma ampla no seu patrimônio como um todo. Muito provavelmente o escritório de contabilidade pensa na sucessão da empresa pensando num filho que tenha a mesma formação, então ele é um profissional tecnicamente habilitado para tocar esse negócio, ok. Mas e o restante da sua herança? E o restante do seu patrimônio? E o filho que não tem formação contábil não é um herdeiro do seu escritório? Porque o seu escritório é parte do seu patrimônio. Então, há necessidade de se pensar em todos esses aspectos. E pensar e conhecer regimes de casamento, regras de união estável, ordem de vocação hereditária, sucessão, testamentos, enfim, existem inúmeras ferramentas para ajudar nisso, para ajudar que a sucessão ocorra daquela forma como você queira, e não da forma indesejada. E por último, e não menos importante, a gente também termina com leveza, com bom humor, mas a formação dos filhos de vocês é uma das coisas mais importantes que vocês têm que fazer. Isso é tarefa de empresário, que está pensando em sucessão, mas acima de tudo é tarefa de pai e mãe. Quanto mais exigentes vocês forem com os filhos de vocês, menos eles vão sofrer na vida, mais bem-sucedidos eles serão na vida. E se algum deles for trabalhar com você e for suceder o seu escritório estará em boas mãos também, porque o seu filho está bem preparado para aquilo que ele escolher, etc. Enfim, gente, teria mais historinhas para contar, tudo, mas eu vou respeitar o Eliel aqui. Não sei se dá tempo de uma ou duas perguntas. Começar. Deixa eu deixar aqui. Peço desculpa, Rogério, a gente acaba atrasando e as coisas depois se complicam, né? Como tem gente no Brasil inteiro, bolsa, etc. Então, a gente tem que, às vezes, correr bastante com a tempo. O que é uma pena, né? Porque a apresentação do Rogério é bastante consistente e vem contra as nossas necessidades. Mas vamos abrir aí, então, se alguém quiser fazer algum comentário, nós vamos abrir para duas participações. Então, 2 já se candidataram. Eu só quero sugerir, Eliel, depois de uma palestra, o contrário, para quem não tem filho que vai suceder. Por exemplo, eu tenho uma filha, mas eu já sei que ela não é minha sucessora na empresa. Ela está em outra área, não quer. Eu penso que culpa minha um pouco, ou porque ela não tem perfil, como você falou. Eu criei para vocês. Como contabilidade é um trabalho complicado, a gente trabalha muito, ela sempre me viu trabalhando muito. Então, desde pequena ela falava, eu não quero ser contadora, porque trabalha muito. Bom, Vânia, esse assunto cabe sim para você, porque, como eu falei, não é só o escritório. E é claro que o escritório é mais complicado, porque você e tua sócia vem construindo o escritório com muito trabalho, com muito suor, mas vocês têm que fazer aquela tarefa número 1, pensar sobre o futuro.
Se não tem um filho interessado, ou com capacidade de tocar, vocês podem vender futuramente, podem se unir com outro escritório, ou, se a sua filha tiver interesse e condições, ela pode se tornar herdeira, sócia do escritório, mas não trabalhar lá. Ela pode ser uma acionista, não gestora. E colocar, aí sim vai precisar ter sócios, outros sócios que sejam formados e tudo mais para dar continuidade. Mas essa fala de hoje aqui, eu espero que tenha ajudado para você ter uma profunda conversa sobre o futuro com a tua sócia. Na verdade, é o meu maior cliente, né? É uma empresa familiar, etc. O pai está realmente começando um processo de sucessão, e o primeiro passo que ele fez foi pegar os filhos e ir no advogado. Cara, os filhos são complexos, sabe? A maioria deles não trabalha na empresa, só tem um que trabalha. Eu tenho visto essa situação assim, falei, gente do céu, essa empresa, da maneira que está andando, não dura mais 20 anos, né? Como é que você acha que tem que ser a nossa abordagem nesse sentido aí? Nós já tentamos falar, não, esse assunto agora está com o advogado, né? Então assim, a gente fica um pouco passivo nessa situação, etc. Mas a gente não quer ver o negócio cair, né? O que você acha? Como é que a gente deve ser a nossa abordagem nesse sentido? Qual a pega que a gente usa? Tá. Primeiro, toda vez que alguém leva um assunto para o advogado, eu não estou generalizando. Eu tenho uma sócia que é advogada, que faz essa parte jurídica na Uni e tal, mas em geral, de forma geral, os advogados têm uma visão muito tecnicista sobre a sucessão. Para os advogados, sucessão é um termo técnico, a sucessão se abre no falecimento de alguém. Então, planejar a sucessão e tudo mais é algo que normalmente os advogados olham de uma forma muito técnica, muito pela lei. O que a gente acredita? O que eu recomendo? E como já falei aqui no início, a sucessão é algo que deve ser discutido entre todos os envolvidos adultos. Então, se eu tenho filhos adultos, vamos discutir a sucessão, eu, minha esposa, meus filhos, porque tem que ser um projeto conjunto. Se tem filhos que vão fazer a sucessão, tem filhos que têm interesse na empresa, não. Tem filhos que têm interesse numa outra parte do patrimônio, não nessa. Então, isso tudo tem que ser um diálogo muito aberto e consensual, construído dentro da sua família, entre todos os envolvidos. E aí, umas dicas, assim, normalmente, a gente tem que olhar para esse fundador, para esse empresário, onde é que o calo dele aperta. E para cada um é diferente. Já teve casos em que a gente sugeriu para um filho, falou assim, pergunta para o seu pai, porque esse pai ele tinha um sócio, né? Esse sócio tinha outros 2 filhos. Então, esse cara não gostava dos filhos do sócio dele. Mas ele nunca tinha parado para pensar que se o sócio dele morrer, ele vai ser sócio dos filhos dele, que ele não gosta. Ele estava sempre considerando a hipótese que ele ia morrer primeiro. Mas isso não é verdade, a gente não tem controle sobre isso. Então, para alguns casos, a gente precisou recorrer a algumas estratégias um pouco terroristas, muito entre aspas. Mas assim, se existem coisas que você não quer que aconteça, então vamos se preocupar antes, vamos planejar antes. E isso para cada fundador vai bater de um jeito. Normalmente tem um evento crítico que determina o início desse assunto. Às vezes é o falecimento de alguém, é o óbvio, mas às vezes é o falecimento de um amigo, é a doença do meu colega tal, do meu irmão, que aí mexe, a história do outro mexe com você e faz você dar um passo nesse assunto, botar o assunto em cima da mesa, começar a pegar. Enfim. Gente, o assunto é extremamente interessante. Fica aí uma sugestão para uma próxima reunião, né? O contato do Rogério está aí, está no nosso cadastro também. E uma sugestão também, né? Às vezes nós temos que aproveitar as oportunidades de relacionamento, de negócio, e o Rogério está aberto a isso, a trabalhar conosco, junto aos nossos clientes, porque o problema não é só na nossa empresa. Eu, por exemplo, estou trabalhando agora com um outro componente. O cara está com 78 anos, a família constituída e tudo, a família descobriu que existe
uma outra família. Certo? Complica, né? E aí estão correndo para fazer essa sucessão e atropelando, e a coisa complicada, advogado no meio, aquela coisa toda. Então, você percebe assim, realmente são componentes que às vezes não são previstos, né? Aí, às vezes, você tem que até prever isso, né? O cara vai ter outra família lá na frente que ninguém sabia, não é? Então, eu queria agradecer ao Rogério. Rogério, assim, me desculpe ao atropelo. Gostaria, assim, que a gente tivesse deixado aí umas 2 horas ou mais para você falar, né? Mas, infelizmente, não foi possível. E dizer que a gente vai continuar esse trabalho, a gente vai continuar, espero que essa aproximação que se inicia hoje dê frutos e possa trazer bons negócios para a Uni, bons negócios para os nossos associados da RNC, para as nossas empresas e inclusive para os nossos escritórios. Ok? Eu agradeço de coração e fico muito feliz com a sua presença aqui. Obrigado, Adriano. Obrigado, sucesso para vocês. Muito legal a rede, gostei do conceito, gostei da integração de vocês e do propósito juntos que vocês... Você é nosso convidado a ficar conosco, quiser ficar conosco, Tá bom. Obrigado.